Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado The Maid. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um garoto de 18 anos chamado Jack, que está indo passar as férias na casa de seu pai. O nome do pai de Jack é David, e ele tenta de tudo para se aproximar do filho, mas a relação entre os dois não é muito boa. Ao chegar em casa do trabalho, David até tenta conversar com Jack, mas o garoto não lhe dá muita atenção e pede para o pai deixá-lo sozinho em seu quarto. Na manhã seguinte, quando Jack está fumando na varanda, ele vê uma mulher chegando e se sente muito atraído por ela. Então ele desce e começa a observá-la enquanto ela faz o seu trabalho. Nesse momento, David chega e ele lhe diz que a mulher é a empregada doméstica da sua casa e o seu nome é Maria. Ela tem 40 anos. E então David apresenta Jack e Maria um ao outro. Depois, Jack sai com sua câmera para tirar fotos das árvores e dos pássaros da vizinhança. Ao voltar para casa, ele reencontra Maria e começa a conversar com ela. Jack diz a ela que quando ele era jovem, seus pais se divorciaram e seu pai se casou novamente. Ele não gosta nem um pouco da sua madrasta e por esta razão ele continua muito zangado com seu pai. No dia seguinte, Jack sai para tirar mais fotos e acaba encontrando uma garota no caminho. Os dois começam a conversar e a garota começa a flertar com ele. Enquanto isso, Maria passa de bicicleta e vê os dois conversando. Então Jack ignora a garota e decide voltar para casa. Ao chegar lá, ele começa a tirar fotos de Maria escondido. Depois disso, ele encontra Maria na cozinha e ela pergunta sobre a garota com quem ele estava conversando mais cedo. Maria pergunta por que ele voltou para casa tão cedo e diz que ele deveria ter passado mais tempo com aquela garota. Mas Jack começa a se sentir cada vez mais atraído por Maria e os dois começam a ficar mais próximos. Então Jack diz a ela que se sente muito mais à vontade para conversar com ela. Jack mostra algumas fotos da sua mãe a Maria e diz que ela se parece muito com ela. Maria se abre com Jack e lhe conta tudo sobre seu passado sombrio. Ela diz a Jack que engravidou quando tinha apenas 16 anos e depois que ela descobriu a gravidez, seu namorado a deixou. Mas apesar de tudo isso, ela continuou a gestação e deu à luz a um menino. O problema é que aquela criança não está mais com ela. Então os dois contam um ao outro todas as suas tristezas e traumas. Jack conta que David até tentou melhorar o seu relacionamento com ele, mas David trabalha demais e nunca teve tempo para isso. Quando David tenta se aproximar de seu filho, Jack fica sempre com o pé atrás e não consegue lhe dar a chance de vê-lo e tratá-lo como seu pai. No dia seguinte, David viaja para outra cidade por causa de seu trabalho. Maria e Jack estão agora sozinhos em casa e ela explica a ele que David o ama muito e que ele deveria dar uma chance a seu pai. Naquela noite, antes de dormir, Jack vê uma foto de Maria em sua câmera e então começa a imaginar como seria se eles pudessem ficar juntos. No dia seguinte, um ex-namorado de Maria vai até lá para encontrá-la. Enquanto ela conversa com seu ex-namorado, Jack fica ouvindo tudo escondido. O ex-namorado de Maria diz a ela que ele ainda a ama e se ela quiser, eles ainda podem começar de novo juntos. Mas ela não quer mais nada com ele e lhe diz isso com todas as letras, o que o faz ir embora decepcionado. No dia seguinte é o aniversário de Jack e quando ele vai até a cozinha pela manhã, Maria deseja a ele um feliz aniversário. Jack diz que quer abraçá-la e tocá-la, mas ao ouvir isto, Maria se sente muito confusa e pede para ele se afastar. Apesar da recusa de Maria, Jack insiste em tocá-la. Então, Maria lhe dá um tapa e a campainha toca bem nessa hora. Quando Maria abre a porta, vê a garota com quem Jack estava conversando no dia anterior. Então ele sai com ela, mas volta para casa pouco tempo depois. Quando Jack chega em casa, ele vê que Maria está chorando e vai até lá para tentar falar com ela. Jack conta a Maria que ele quer abraçá-la, como se fosse seu filho, e isso faz Maria concordar. Mas depois que os dois se abraçam, Jack começa a tocá-la, e agora Maria começa a gostar da situação e permite que ele continue. Só depois de um tempo, no meio de toda aquela pegação, Maria cai em si e empurra Jack e sai correndo de perto dele. Então ele vai atrás dela e Maria lhe diz que aquilo não está certo, porque ela tem 40 anos e ele tem apenas 18. Além disso, ela diz que aquela relação não tem nenhum futuro, mas Jack segue tentando convencê-la e Maria acaba cedendo às tentações. Então ambos ficam juntos e depois do momento íntimo, Maria pede novamente a Jack para que ele se aproxime de seu pai. Na manhã seguinte, quando Maria está trabalhando na cozinha, Jack chega por trás e a abraça. Enquanto isso, seu pai chega em casa e os dois se afastam rapidamente. David deseja a Jack um feliz aniversário e lhe dá o seu presente. Depois ele convida Jack para jantar com ele, mas Jack continua irredutível em relação ao seu pai. Então Maria vai até ele e tenta convencê-lo a não falar assim com David. E na mesma noite, Jack muda de ideia e decide passar um tempo com seu pai. Enquanto tomam uma bebida, os dois expressam seus sentimentos e conseguem se aproximar um do outro. David descobre que seu filho pensa que ele se casou novamente porque não amava sua mãe, mas David explica a Jack que ele se casou novamente para que pudesse cuidar dele. No final, David diz a Jack que o ama muito e que isso nunca vai mudar, mesmo que agora ele tenha uma nova família. No dia seguinte, Maria e Jack vão a um parque e os dois passam um tempo juntos. Mais tarde, Maria o leva para sua casa. Os dois ficam ainda mais próximos e Maria conta a Jack que seu filho morreu em um acidente enquanto andava a cavalo quando era criança. Ouvindo isso, Jack a abraça e a conforta. Depois, os dois ficam íntimos novamente. Em seguida, Jack chega em casa e é gentil com seu pai pela primeira vez
depois de anos de uma relação conturbada. David fica muito contente ao ver que Jack mudou seu comportamento com ele. Dias depois, as férias de Jack terminaram e é hora dele voltar para casa da sua mãe. Então ele arruma suas malas e encontra Maria antes de partir, lhe dando um beijo de despedida. Em seguida, ele encontra seu pai e o abraça também. Ele finalmente perdoou David e a relação deles voltou a ser uma relação de pai e filho. Depois de tudo isso, Jack volta para casa e Maria descobre que está grávida. Ela conta tudo sobre a gravidez à sua mãe e as duas se abraçam e se emocionam com a novidade inesperada. Maria está grávida de Jack e está muito feliz com o presente que ele deixou. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.